Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha em 2 Timóteo, capítulo 1. É uma carta bem pessoal, né? Muito. Logo de cara, Paulo chama Timóteo de amado filho, fala da saudade, até das lágrimas. Isso já mostra a profundidade da relação. E ele começa lembrando da fé sincera de Timóteo, uma fé que veio da avó, Lloyd, e da mãe, Eunice. Que base forte, né? Exatamente, é como dizer, olha, você vem de uma linhagem de fé, isso está em você. É um ponto de partida de encorajamento, antes mesmo de qualquer instrução mais direta. Ele ancora Timóteo na identidade dele. E é daí que vem o chamado principal ali no versículo 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que há em ti. A imagem é forte, tipo atiçar uma brasa mesmo. Isso. Aquele dom recebido pela imposição das minhas mãos. Provavelmente um momento significativo, talvez a ordenação ou comissionamento de Timóteo. Paulo está dizendo, aquilo que você recebeu, não deixa apagar. E logo em seguida vem o contraste, né? Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de moderação. É fundamental isso, não é só para não ter medo. É para entender o que Deus deu no lugar do medo. Poder, amor e moderação. Poderia detalhar um pouco o que seria cada um nesse contexto? Claro, o poder aqui é dunamis, a capacidade divina para agir, para testemunhar, mesmo com receio. O amor, ágape, é a motivação que nos move para fora de nós mesmos, que supera o medo pelo bem do outro e do evangelho. E a moderação, o equilíbrio, autocontrole, é para não sermos paralisados pela timidez, nem agirmos de forma imprudente. É uma força equilibrada. Entendi. Então não é a ausência de medo, mas a presença ativa dessas qualidades divinas. Exatamente. E a aplicação prática vem logo depois, no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. É um chamado bem direto. Sim, e ainda. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho. Mas como? Segundo o poder de Deus. A força não vem de Timóteo, vem de Deus. O que nos leva à base teológica que ele apresenta em seguida, né? Nos versículos 9 e 10. Isso. Ele ancora essa coragem na própria natureza da salvação. Ela não vem das nossas obras, mas do propósito e da graça de Deus. Uma graça dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É algo pré-existente, seguro. E que foi revelada agora com Cristo. E a revelação é bombástica. Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha a magnitude disso. A base para não ter medo é que o maior medo de todos, a morte, já foi derrotado. Uau! Isso muda tudo. E Paulo se coloca como prova viva disso. Ele é pregador, apóstolo, mestre e sofre por isso. Mas ele diz com todas as letras, não me vergonho. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. A confiança não está nele mesmo, mas naquele em quem ele crê. E ele confia que Deus vai guardar o depósito dele até aquele dia. O que seria esse depósito? A fé? A vida? A mensagem? Pode ser tudo isso, né? A totalidade do que ele confiou a Deus. E essa ideia de guardar é central. Ele passa essa responsabilidade para Timóteo também. Versículos 13 e 14. Conserva o modelo da sã doutrina, com fé e amor, e guarda o bom depósito. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Não é só na força humana, é com a ajuda do Espírito que se preserva essa verdade preciosa, esse bom depósito que foi confiado. A responsabilidade é grande, mas a capacitação também é divina. Aí o capítulo termina com um contraste bem humano, bem impactante. Primeiro, a tristeza de dizer que todos os da Ásia me abandonaram, citando Fígelo e Hermógenes. Que dor isso deve ter sido. Com certeza, um abandono em massa aparentemente. O que faz o exemplo seguinte brilhar ainda mais. Onésiforo. Paulo fala dele com tanto carinho. Sim, diz que ele muitas vezes me recriou, me animou. E o ponto-chave, não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, procurou Paulo em Roma ativamente, mesmo sabendo do risco. Que exemplo de lealdade, né? Em tempos difíceis. Exato. A ponto de Paulo pedir uma bênção especial para a casa dele e para ele mesmo naquele dia.
mostra o valor imenso que Paulo dava a essa fidelidade prática. Então, resumindo, o capítulo é um grande sopro de coragem ancorado na história da fé, no poder do Evangelho que venceu a morte e na presença capacitadora do Espírito Santo. Um chamado para guardar a verdade e para ser leal, mesmo quando é difícil. Perfeito. E isso nos deixa pensando, né? O texto fala em guardar o bom depósito. Hoje, com tantas vozes, tantas pressões, o que realmente significa guardar essa essência da fé? E como a gente equilibra a firmeza nas convicções com aquele espírito que Paulo mencionou, de poder sim, mas também de amor e de moderação. Fica aí a reflexão.